turno, em 8 jogos, né? Fez mais do que o O primeiro Vasco turno. já tem 14. No primeiro, então, ele fez 16, que ele está com 30. No primeiro turno, em 19 jogos, ele fez 16. Agora, em 8 ou 9, ele já tem 14. Olha só a recuperação do Vasco no segundo turno, Natália. Pois é, e a vitória foi gigantesca, porque a gente está falando de um time que é muito organizado, que é muito estruturado e que tem qualidade para jogar, que é o Fortaleza. Não foi qualquer vitória do Vasco. E o Vasco, dentro da sua oscilação, daquilo que a gente vem falando já há algum tempo, e mostra muitos sinais positivos e esperançosos para a torcida, mais uma vez lotando o seu estádio, mostrou mais uma vez que vai competir até o final. Vai oscilar sim, mas vai competir até o final, e a vitória dentro de casa foi fundamental. Com boa atuação dos dois goleiros, na minha visão. Sim. Tanto o Léo Jardim quanto o João Ricardo do Fortaleza, né? Então, um jogo que teve muitas chances de gol para os dois lados. O Léo Jardim trabalha muito a partir do gol do Vasco. Aliás, o Fortaleza... O jogo muda, né? É outro jogo. O Fortaleza toma o gol e vai para cima no lance seguinte. Verdade. O Léo Jardim se mostra muito seguro. O Vasco... Alguém há de dizer que o Vasco talvez tenha recuado demais depois do gol, mas é o que dá, gente. A Natália lembrou. É um baita adversário. Fortaleza vinha invicto a muitas partidas, contando inclusive Sul-Americana. E não é à toa que está na final da Sul-Americana. Não é fácil derrubar o Fortaleza. Não. O Vasco ontem conseguiu derrubar o Fortaleza no talento do seu jogador, né? Que ainda não está na melhor forma física, Sim. mas quando você traz um jogador desse, Qualidade é técnica. para isso. Para pegar uma bola como ele pegou, clarear, chutar no canto como ele chutou. Quantos jogadores do Vasco tinha capazes de fazer isso? Como tem agora o Payet? Fez a diferença. Então é outro momento do Vasco, não só na matemática, como diria um amigo meu, na matemática dos números. O Ramon lembrou, né? Estávamos muito lejos, ou seja, estávamos muito longe de todo mundo. Era uma lanterna. E agora está no bolo. Para você pensar o que era a campanha do Vasco, você deu os números aí de um turno inteiro para 16 fazer... pontos no primeiro 16 turno. pontos. 19 jogos. Ele estava um oceano de todo mundo. Agora ele está a 1 ponto de times como o Corinthians, Cruzeiro, que nem são não é nem, nesse momento, não é nem a briga direta, mas também é. Então, já que você falou que ele estava a um oceano de todo mundo, agora ele está com todo mundo nadando contra a correnteza ali. E ele, Junto com um monte de gente que pode se afogar. e ele tem uma vantagem porque ele é o Vasco da Gama. Ah! O Vasco da Gama é um grande navegador. Né? Tem ali o seu barquinho, que agora na remodelação do escudo tem uma proa ali, né? Professor, O escudo ganhou. e essa camisa do Vasco é espetacular. É muito bacana. Essa camisa é E o qualquer contraste com o goleiro de branco também. Goleiro de Espetacular. branco, Essa camisa negras. É a camisa original do Vasco lá, né? Lá dos anos 1920 e É tal. uma homenagem, inclusive, Ó, ele tá batendo as palma. camisas ao negras. time Camisa campeão negra. pela O Ramon primeira Dias acertou no posicionamento do Payet. Ele mudou no segundo tempo, Então, né? exatamente, no segundo tempo. O Payet começa aberto pelo lado do campo e aí no segundo tempo ele coloca, leva o Peck para a esquerda, onde estava o Payet, e coloca o Rossi na direita e ele faz um 4-1-4-1. O Payet passa a jogar mais por dentro, numa altura parecida ali ao Foi onde Praxedes. ele fez o gol, né? E é onde ele faz o gol, como meia esquerda, não aberto na ponta esquerda. Funcionou, mas o Vasco já no primeiro tempo já dominava o jogo, já controlava, pressionava, sofria com eventuais contra-ataques do Fortaleza, mas foi um jogo de muita imposição física do Vasco. Até que fez o gol. E fez o gol já sob pressão, porque está jogando e está acompanhando os outros jogos. Então o Bahia já ganhava o jogo dele, o Goiás já ganhava o jogo dele, e o Vasco, opa, não posso deixar de vencer o jogo aqui. Só que Mas o Vasco... dentro de campo os caras não sabem disso. É claro que sabem. No intervalo só, mas Então, durante mas o jogo... O gol foi no segundo tempo. E os caras no banco de reservas estão sabendo tudo que acontece. Hoje em dia é notificação do celular, meu. Notificação, pim, gol do Goiás, pim, gol do Bahia. Não tem que ficar falando isso pros caras que estão jogando, Tem que gente. estar assim, os caras. Hoje em O cara dia tá não lá existe esconder informação. velho. concentrado no jogo, você vai ficar falando, qualquer o Bahia tá ganhando. Qualquer saída de bola tem a comunicação ali. Não tem como esconder essa informação. Aí o Vasco fez o gol e depois o Fortaleza cresceu, o Vasco foi recuando e sofreu também, mas manteve o resultado, conseguiu a vitória, que é uma vitória curioso. A gente viu algumas semanas atrás o técnico do Vasco, Ramon Dias, falar o seguinte, e virou até meme no nosso grupo, né?
Vasco não vai barrar. Vasco não vai cair. Ontem ele dizia assim, vamos lutar até o fim. Tá embolado. É que é difícil, né? Porque isso, ontem a minha sensação foi, olha, Bahia se arrumou e tá lutando. Goiás se arrumou e tá lutando. Vai jogar hoje, mas nas últimas rodadas mostram, o Santos se arrumou e está lutando. O Vasco se arrumou e está lutando. Esses times, naturalmente, não vão ganhar todos os jogos. Mas eles já têm conseguido, não só desempenho, né? Como também resultados melhores do que tinham antes. Então, eles estão, vamos brigar, vamos para cima. E aí você vê acima deles na tabela times que estão ali sem saber para onde vão, como o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro está ali, o que eu faço da minha vida aí? Os caras estão chegando. O que eu faço? Os caras estão chegando. Daqui a pouco é atropelado por todo mundo. Corinthians mudou, tem aí o Mano e tal, vamos ver como é que vai ser. Ainda não está realmente encaixado. É a primeira parada, né, oficial. Então, já que você lançou esse assunto, pode sofrer com isso. Natália. E o Inter... Vamos pôr a tabela? O Inter também corre esse risco. Pode pôr aí, desculpa, Eugênio e Natália, pode colocar aí na tela a segunda parte da tabela ali, para a gente analisar. Se a gente quiser, a gente volta depois a falar um pouco mais especificamente do Vasco, sem problemas. Mas está aí a briga contra o rebaixamento, a pontuação no campeonato e campanhas... Olha, interessante, hein? Campanhas no segundo turno. Então vamos analisar primeiro o lado esquerdo ali, a pontuação geral. Eu falei no início do programa, para quem não estava nos acompanhando, que para mim, o Internacional e o São Paulo, que não aparece aí, o São Paulo é o 11º, não é isso? É, eu colocaria do 10º para baixo. Quantos pontos? O São Paulo tem 35 pontos, não é isso? E o Cuiabá 36. Então, o São Paulo e o Internacional, pela capacidade, pela qualidade dos times e dos elencos, eu não colocaria lutando contra o rebaixamento. Óbvio que se você olhar aí o Internacional com 32, ele está sim na briga contra o rebaixamento. Eu não vejo o Inter com time para cair. Então, agora, Bahia, 31, Cruzeiro, 31, Corinthians, 31, Vasco, 30, Santos e Goiás, 30, estão na briga. Eu tiro Coritiba e América porque, para mim, vão cair, já caíram. Matematicamente ainda não, mas com 20 e 18 pontos... Quase impossível. Só um milagre. É. E aí tem a pontuação no segundo turno. Desses times todos, quem pontuou mais no segundo turno? Bahia, Vasco e Santos. É o que o Eugênio estava falando. Quem precisa. Quem mais Bahia, precisa. Vasco e Santos são os que mais pontuaram no segundo turno. Óbvio, desses times que estão na luta para não cair. E Inter, Cruzeiro e Corinthians tem pontuação do nível de Goiás, Curitiba e América Mineiro no segundo turno. É por isso que eu faço uma subdivisão ali. Eu acho que São Paulo e Inter, na hora que precisar, eles têm futebol para buscar. Tenho dúvidas em relação a Corinthians e Cruzeiro. Não apresentaram futebol. Esse sim corre um risco do cochilo em cima da camisa que a gente estava falando. São Paulo e Inter não vão cochilar em cima da camisa. Eles têm futebol para mostrar. Eles têm um time estruturado. Um São Paulo campeão da Copa do Brasil, é um Inter semifinalista da Libertadores. Fora de casa também. Mas vão precisar, eles vão acordar. Agora, de Cruzeiro e Corinthians, eu sinceramente não espero muito mais futebol do que foi mostrado até aqui. E é um futebol fraquíssimo. Dos dois gigantes ali, só para a gente ficar nos gigantes. E eles olham no retrovisor, já estão vendo coladinhos aqui. Eles precisam disso que o Eugênio falou, eles precisam acordar para a vida. Eles precisam entrar no nível de competitividade, principalmente do Bahia, que eu acho que é o melhor dessa turma aí, uma competitividade mais consistente. E Vasco e Santos também estão competindo bem. O Bahia é o que oscila menos em relação a desempenho, né? Desses times que estão brigando. As pancadas do Mas do é que o Bahia ontem, pela primeira vez, não sofreu gol. Ele vinha, sofre gols. Ele tomou 4, ele ganhou de 6, mas tomou 4 do Goiás. Olha que loucura. Mas pontua, né? No final das pontua. contas, o que conta não é o saldo ali, vai ser os 3 pontos que está conseguindo e os outros não. É claro que pontua, mas se você olha, há um problema na defesa. Sim, mas e olhando... ontem, depois de um treinamento de data FIFA... Exato. E o Rogério falou sobre isso, né? É diferente de você ir para a data FIFA depois de uma vitória. Você tem mais... Fala, minha nação Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Vascão. O Vascão que, por sua vez, ganhou ontem no São Januário, né? O jogo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, vencendo aí o Fortaleza, que vem aí fazendo
tá vivendo um ótimo momento, finalista aí da Sul-Americana, né? E o Vasco conseguiu bater aí esse time, né? Ao segundo tempo, 12 minutos do segundo tempo, o Payet fez o seu primeiro gol vestindo a camisa do Vasco e a torcida está muito empolgada com isso. Seguimos então para o próximo confronto. O Vasco vai enfrentar o Flamengo no domingo, né? Jogo que possivelmente vai ser no Maracanã. E é isso. A torcida fica aí animada, expectativa grande para conseguir mais esses 3 pontos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Segue lá, deixa seu like, faça aí qualquer comentário aí, deixa sua opinião aí sobre o novo time do Vasco, qual a opinião de vocês e vamos que vamos.